Olá, meu nome é Isabela, faço parte do Programa de Educação Tutorial da Universidade Federal de Viçosa e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês um tema muito importante da disciplina ENGE 446, Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos, que é os instrumentos de gestão de recursos hídricos, enquadramento dos corpos de água em classes segundo os usos preponderantes da água. O enquadramento dos corpos de água em classes segundo os usos preponderantes da água é um dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, a PNRH, como é conhecida, instituída pela Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Esse enquadramento ele visa assegurar a qualidade da água para que seja compatível com os usos mais exigentes a que forem destinadas e também diminuir os custos de combate à poluição das águas mediante as ações preventivas permanentes. A partir do objetivo primeiro da PNRH, que é de assegurar a atual e as futuras gerações a necessária disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos, o enquadramento ele deve ser também entendido como instrumento de planejamento, ou seja, que trabalha com uma visão futura da bacia, mas também levando em consideração a situação atual, e assim permitindo que se defina a tática a ser utilizada nesse caminho, rumo à situação que a gente deseja que a bacia esteja. Bom, o plano de recursos hídricos, ele enquadra a cobrança pelos usos da água, enquadramento dos corpos d'água em classes de qualidade, outorgo, licenciamento e alguns outros planos também diretores da bacia, E isso tudo também ele requer um sistema de informação, que é monitorado através da sua qualidade e da sua quantidade. E o objetivo de enquadrar o rio ou trecho do rio em uma classe é estabelecer uma meta de qualidade da água a ser obrigatoriamente alcançada ou mantida ao longo do tempo, em um dado trecho do corpo hídrico, de acordo com os usos preponderantes atuais ou pretendidos, tendo por base a qualidade que o corpo hídrico deve possuir para atender aos usos mais restritivos, a qual ele foi submetido. As classes de corpos de água foram estabelecidas pela legislação ambiental, resolução no CONAMA de 2005, número 357, que é uma classe de qualidade define um conjunto de condições e padrões de qualidade de água necessários ao atendimento dos usos preponderantes. São as águas doces, que elas têm a classe especial, a classe 1, 2, 3 e 4, as águas salobras, que têm também a classe especial, a classe 1, 2 e 3, e a água salina, que também tem a classe especial 1, 2 e 3. A diferença entre esses tipos de água é que a água salina, ou salgada, que a gente também pode falar, ela tem essa salinidade superior ou igual a 30 partes por mil, É o caso da água do mar. Esse tipo é muito comum no planeta, Ele representa 97,5% do total da água. Ele possui uma grande quantidade de sais, como cloreto de sódio, popularmente conhecido também como sal de cozinha, Nessas condições, a água não pode ser consumida pelas pessoas, E em alguns países também pode acontecer o processo chamado de dessalinização da água do mar, no qual o sal ele é retirado da água, tornando apta para o consumo. A água doce é água com salinidade igual ou inferior a 0,5 partes por mil, Embora o nome possa remeter ao açúcar, a gente pode achar aí, mas o termo se refere apenas à ausência ou à baixa concentração de sal, São as águas encontradas em rios, lagos e ribeiras, Ela para ser consumida em geral, ela precisa passar por um processo de tratamento. E esse tipo de água ele é apropriado para o consumo humano, agricultura, pecuária, indústria. E agora a água salobra, que a gente tem aí, são as águas com salinidade superior a 0,5 partes por mil, inferior a 30 partes por mil, Ela tem aparência turva e possui grande quantidade de substâncias dissolvidas. Ela é encontrada facilmente em regiões de mangues e não pode ser consumida pelo ser humano. Aqui já estão as classes, na qual foram citadas, que é a classe especial, classe 1, 2, 3 e 4,
E a classe especial, ela tem um uso mais exigente da água, né? Uma qualidade muito boa da água. Aí, à medida que vai aumentando as classes, né? Classe um, 2, 3 e 4, até chegar na classe 4 aqui, a qualidade da água é mais ruim, né? Com um uso menos exigente. Aqui está o uso da água doce, né? Que vai desde a preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas até a harmonia paisagística. Então, a harmonia aqui ela está num um uso menos exigente, né? Então, ela está inserida na classe 4. Já aqui na preservação do equilíbrio é a classe mais exigente, né? Então, ela está na classe especial. Por exemplo, a classe 2 ela é destinada ao abastecimento para o consumo humano após o tratamento convencional, a proteção das comunidades aquáticas, a recreação de contato primário, irrigação de hortaliças, plantas, parques, jardins, né? Lazer, né? Na qual o público ele possa vir ter contato direto. Também é inserido também aquicultura e atividade de pesca, né? E pode ser utilizado para navegação, desde que não altere os padrões de qualidade, né? Da classe 2. Aí aqui está os usos, né, para as águas salobras, né, que vai também desde a preservação do equilíbrio natural até a harmonia paisagística, né, que tem a classe 3, e o uso das águas salinas também, que vai desde a preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas também até a harmonia paisagística. É importante a gente ressaltar que na classe 4 é apenas para a água doce. As águas salobras e as águas salinas, elas não possuem a classe 4, né? E a classe especial é aquela que se destina aos usos que requerem um melhor nível de qualidade de água e é mais restritiva às atividades humanas, né? Que possam interferir na sua qualidade. Não sendo permitido também, é importante ressaltar, que lancem efluentes, né? Mesmo tratados quando a água ela é inserida na classe especial. E quanto maior o número da classe correspondente, menos exigente se torna o nível de qualidade da água, né, necessário aos usos, né, seus usos, diminuindo-se a restrição também às atividades que possam impactar a qualidade dessas águas. Assim, a classe 4 para a água doces e a classe 3, né, para a água salina e a água salobra, que seria a última classe para esses dois tipos de água, corresponde ao nível mais inferior de qualidade de água para as classes de enquadramento. E mesmo na classe mais inferior, há algumas condições e padrões de qualidade da água estabelecidos para entrar em conformidade, né, à classe de enquadramento, como atendimento a limites mínimos para o oxigênio dissolvido, faixa de pH aceitável, né, além de restrições a odor, materiais flutuantes e óleos e graxas, né, entre outros. E alguns corpos hídricos, particularmente em áreas urbanizadas com elevada concentração populacional, eles apresentam trechos tão poluídos que não apresentam conformidade sequer com a menor classe de enquadramento, né, que seria a classe menos exigente, com a pior qualidade de água. Dentro das bacias hidrográficas com corpos de águas nessas condições, né, que elas não podem ser enquadradas nem nessa menor classe, né, nem na classe 4 ou 3, elas podem ser citadas como as dos rios dos Sinos e Gravataí na região de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Iguaçu na região de Curitiba, né, no Paraná, o Tietê, incluindo as bacias Piracicaba, Capivari e Jundiaí, nas regiões da capital paulista, né, e Campinas, Paraíba do Sul, na região de São José dos Campos, e Caçapava, em São Paulo, né, das Velhas, na região de Belo Horizonte, Minas Gerais, entre outras. Existem outras resoluções do CONAMA, como a do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, CNRH, que tratam do instrumento de enquadramento, né, que é a resolução do CONAMA de 2008, número 396, que estabelece os critérios para o enquadramento das águas subterrâneas, né? A resolução do CONAMA de 2011, número 430, que dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, né? Completando a resolução acima, né, 357 de 2005, a resolução do CNRH número 91 de 2008, desculpa, que dispõe sobre procedimentos gerais para o enquadramento dos corpos de água superficiais e subterrâneas. Então, são essas outras resoluções, né, do CONAMA que tratam sobre o enquadramento de água e que são muito importantes também e que completam a resolução principal, né, de número 357 de 2005. Então, a proposta de enquadramento, ela deverá ser desenvolvida em conformidade com o plano de recursos hídricos, né, da bacia hidrográfica, preferencialmente durante sua elaboração.
A dificuldade em se realizar o enquadramento está em se compatibilizar os diferentes interesses, né, que os usuários possam ter, né, da água quanto à sua qualidade, né? Os usos múltiplos da água, eles têm os diferentes requisitos de qualidade, né? Que tem os usos da água, os usos atual, né? E a qualidade da água. E aí a gente tem que encontrar um meio termo, né? Para entrar no enquadramento. E para estabelecer um objetivo de qualidade da água, é preciso que a gente avalie a condição atual do rio, né? Ou seja, o rio que a gente tem hoje. E também, junto com a população, né, que está na beira da bacia, né, a população da cidade, a condição de qualidade desejada para aquele rio, né, que seria o rio que queremos. E também a gente tem que discutir a meta com os diferentes atores da bacia hidrográfica, né, que é o rio que queremos ter, levando em conta as limitações técnicas, sociais e econômicas. E aqui está, né, a representação que seria o rio que temos, o rio que queremos e o rio que podemos ter lá no futuro, né? Então, é possível fazer um paralelo com as etapas de diagnóstico, prognóstico e definição e planejamento de ações, né, inerentes ao processo de elaboração dos planos de recursos hídricos, o que reforça, né, a relevância do desenvolvimento da proposta de enquadramento concomitante com o plano. O enquadramento, ele deve seguir a resolução do CNRH, né, número 91 de 2008, ou seu equivalente estadual. A resolução, ela estabelece alguns procedimentos gerais para o enquadramento de corpos de água superficiais e subterrâneos, né, tendo como referências básicas a bacia hidrográfica como unidade de gestão e os usos preponderantes mais restritivos, né, que seria aí na classe especial. A proposta de enquadramento, ela deverá contemplar 4 etapas, que é a primeira etapa de diagnóstico, a etapa de prognóstico, a etapa de propostas de metas relativas às alternativas de enquadramento e o programa para a efetivação. Aqui a gente tem a formulação e implementação do enquadramento, né? Suas etapas aqui. Então, primeiro vem a preparação, né? Que é a mobilização e capacitação de atores na bacia. Depois vem o diagnóstico, depois vem o prognóstico, né? Com a participação social. As alternativas de enquadramento, levando em consideração vários cenários aí. A seleção da alternativa de enquadramento de acordo com o CBH, né? O pacto com setores, com os outros setores, né? Para o programa de efetivação. E depois vem o processo formal de aprovação nos respectivos conselhos, né, de recursos hídricos, de acordo com cada bacia. Depois vem o acompanhamento e monitoramento no enquadramento aprovado, né? E depois que isso tudo acontece, tem um feedback na implementação para atualização de ações, né, e futura revisão para o enquadramento pelo CBH. Agora a gente vai para um exemplo, né, prático do que aconteceu com a bacia hidrográfica do rio Paranaíba, né? Primeiro, a gente tem aqui o exemplo dele que como foram feitas etapas, né, bem detalhadas. A etapa 1, que foi o diagnóstico, que teve a coleta de dados, a caracterização temática, né, sobrevoo, disponibilidade hídrica, o diagnóstico integrado, temas estratégicos, né, participação pública, que é muito importante. Aí a etapa 2 vem o prognóstico, que teve análise de variáveis, os cenários, né, os horizontes até 2030, a disponibilidade hídrica, os balanços hídricos qualitativos e quantitativos, a avaliação de potenciais impactos e a participação pública também, né? A etapa 3 teve metas e programas, né? Que foi diretrizes para os instrumentos de gestão, formulação das intervenções, programas de investimentos, né? Participação pública também, que é muito importante em todas as etapas, como a gente pode. E aqui está o plano de recursos hídricos, né, da bacia do Paranaíba, né, que vem a proposta de enquadramento de corpos hídricos superficiais. Então, aqui estão todos os afluentes do rio, né, que faz parte dessa bacia, né? E aí tem aqui o que onde cada um foi inserido, né, que é a classe especial, classe 1, classe 2, classe 3 e não enquadrado. Aqui a gente tem os subprogramas vinculados ao programa de efetivação do enquadramento, né? Os subprogramas são diretamente relacionados ao programa de efetivação. E aqui a gente tem o seu orçamento de acordo com cada item, né? Que é a implementação do programa, de enquadramento dos corpos hídricos superficiais, ampliação da rede de qualidade da água superficial, a educação ambiental, a ampliação da coleta e tratamento de esgoto urbano, estudo, planos e projetos para o setor de saneamento ambiental, e nisso tudo ficou aí
num valor de aproximadamente 5 bilhões de reais, né? Aqui a gente tem os municípios que foram atendidos pelo programa de efetivação do enquadramento, né? E aí tem aqui assim as metas, né, de enquadramento, é a meta intermediária, a meta um, a meta 2, enfim, aí foi enquadrado em cada região aqui que foi atendido, né? Por fim, a gente pode fazer algumas considerações, né? O enquadramento dos corpos de água, segundo os usos preponderantes, ele é estratégico para a gestão de recursos hídricos, no sentido, né, de garantir a qualidade e a quantidade adequada para os diferentes usos, para as atuais e futuras gerações. Também é elaborar o enquadramento levando em conta os aspectos técnicos e políticos envolvendo todos os atores fundamentais para esse processo. É um grande desafio, né, que está pautado em um novo paradigma de gestão pública. E esse novo paradigma, ele não abandona os mecanismos de comando e controle, mas ele traz aí novos elementos como processo de planejamento participativo, planejamento de longo prazo e uso de mecanismos de disciplinamento de solo e instrumentos econômicos. Além disso, promover o enquadramento de forma participativa, ele requer negociação e disposição para abrir mão de alguns pressupostos para se alcançar um objetivo em comum, né? Além disso, o enquadramento ele estimula uma ação preventiva para que não se instale potenciais conflitos em determinado território, né? Para o enquadramento seja implementado, é fundamental que as metas estabelecidas elas sejam realistas, considerando a relação de custo e benefício, a definição inicial de um número limitado de parâmetros relacionados aos principais problemas da bacia, a vocação da bacia, as regionalidades e as progressões das ações. Bom, pessoal, por hoje é só. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.